Vocês já repararam que no Brasil as pessoas falam completamente diferentes? Pois é, as pessoas do norte falam completamente das pessoas do sul, as pessoas do centro falam completamente diferente das pessoas do leste e oeste do país. Então isso tudo se dá por uma questão de variação. Ou seja, as pessoas elas falam diferente por conta da realidade em que elas vivem. O nosso falar é reflexo da maneira como nós vivemos. Então, nós falamos de acordo com a realidade que nós vivemos. E aí, isso é muito interessante, porque imagina se todos nós falássemos de uma maneira igual. Imagina se todos nós falássemos certinho, bonitinho, de acordo com a norma padrão. Seria muito chato, porque, veja bem, já pensou se eu chegasse aqui e falasse o tempo todo, oi, boa tarde, ou então bom dia, ou boa noite, tudo bom com vocês? Seria muito chato, seria muito mecânico. E é isso que torna o falar diferente, é o que torna a língua interessante, né? Essa variedade que faz com que nós sejamos pessoas diferentes e cada um com a sua singularidade falando da sua maneira. Porém, o que acontece muito, infelizmente, na nossa sociedade, é que existem pessoas que julgam muito falar do outro, né? As pessoas, elas acabam julgando a maneira dos outros de se expressar. Isso acaba gerando o que nós chamamos de preconceito linguístico. O preconceito linguístico é quando eu julgo o falar de uma pessoa. Quando alguém fala de uma maneira diferente e eu vou lá e critico, e faço um deboche, faço uma piada. E na realidade que nós vivemos, isso é muito comum, principalmente na internet. Na internet nós sempre conseguimos observar isso, muito recorrente. O preconceito linguístico, infelizmente, é muito recorrente. Não somente no nosso dia a dia, mas principalmente na internet. As pessoas, elas se utilizam desse falar bem, desse falso moralismo de falar bem para estar criticando as outras pessoas. O que, na verdade, se nós formos parar para observar, são apenas variedades, são jeitos diferentes de falar. E aí entra a questão da variação linguística, porque existem vários tipos de variação linguística, como, por exemplo, nós podemos classificar as variações linguísticas, como, por exemplo, a variação linguística regional. É quando uma pessoa, como uma determinada expressão ou então uma determinada palavra, ela é pronunciada de diversas maneiras. Por exemplo, aqui em São Luís, nós comumente utilizamos o mermã. Mermã é para se dirigir à terceira pessoa do singular, no caso, ela. Então, eu posso dizer mermã, ou eu utilizo ele no sentido de terceira pessoa, ou então eu utilizo como vocativo, para chamar a pessoa. Minha irmã, tu nem sabe o que aconteceu. Minha irmã, ou então nós muitas vezes utilizamos o pequena para se dirigir a ela. Aquela pequena saiu de casa ontem e chegou tarde. Diferente do que acontece, por exemplo, em Fortaleza. Em Fortaleza nós temos essa mesma conotação, mas é substituído por mulher. Mulher, tu nem sabe o que me aconteceu ontem. Tá vendo? São expressões diferentes, mas para designar o mesmo elemento. Outro tipo de variação linguística é a variação social. O que acontece? Que é a variação podemos dizer assim, a variação onde as pessoas mais sofrem o preconceito linguístico. A variação social, ela é caracterizada, sobretudo, pelo nível de escolaridade do indivíduo. Então, pessoas que falam problema, prático, não são pessoas que estão falando errado, são pessoas que estão falando conforme a realidade delas. Se são pessoas que têm um baixo nível de escolaridade, não tem problema nenhum. É a maneira que ela tem de se expressar, não existe certo ou errado. O que deve ficar bem claro é que dentro dessa variação linguística, o que prevalece é a comunicação e a interação eficiente. Então, se há comunicação e há interação, tá tudo bem. Não existe esse conceito não deve prevalecer esse conceito de certo ou errado. O que deve prevalecer é a interação e a comunicação. Outro exemplo de variação é a variação histórica. A variação histórica, ela se caracteriza sobretudo por palavras que foram utilizadas em determinada época.
como, por exemplo, supimpa. Você sabe o que é supimpa? Supimpa é algo que é muito bom. E foi uma palavra que caiu em desuso, ou seja, marca um determinado período histórico que foi utilizado, onde foi utilizada essa palavra. Outro exemplo é fusarca. As crianças estão fazendo uma fusarca na sala. Fusarca significa bagunça. Então, olha só a diferença. Nós não utilizamos mais essa expressão. Portanto, ela é uma palavra que marca um período, marca uma época. Então, ela é uma variação histórica. E, por fim, nós temos a variação situacional, que marca os níveis de formalidade e informalidade de um discurso, de uma fala. Por exemplo, a gíria. A gíria é utilizada normalmente em situações bem informais. Eu não vou utilizar determinadas gírias em uma entrevista de emprego, por exemplo. Então, essa é uma característica da variação situacional. São palavras que eu utilizo em determinados contextos. Então, esse foi o nosso vídeo sobre variedade linguística.